contar alguns exemplos de pessoas, de brasileiros que são servidores que inspiram, desde os tempos mais remotos até os tempos mais atuais, né? Talvez os primeiros brasileiros que existiram aqui nessa região você vai encontrar isso na Serra da Capivara. Serra da Capivara é o sertão do Piauí. E na Serra da Capivara você tem um trabalho de uma senhora que se chama Niede Guidon. Ela não é servidora pública, mas ela é uma cientista e ela descobriu que o homem sul-americano começou na nossa região muito antes do tempo que todo mundo imagina, algo como 30 mil anos atrás. Essa senhora dedicou a vida toda dela a preservar esse patrimônio, né? Para você ter uma ideia, na época os militares eles até fizeram um parque, mas erraram o local onde tinha os registros históricos da chegada do homem aqui no continente americano, e a Niede acabou juntando recursos próprios de outras pessoas e comprou o que faltava de terra para poder comprar a área onde tem esses registros históricos e criou uma fundação que se chama Fundação do Homem Americano, Fundação Museu do Homem Americano. Se você puder visitar São Raimundo Nonato, você vai lá entrar em contato com os primeiros homens do continente sul-americano, que existiam há 30 mil anos atrás, contrariando todas as teorias norte-americanas e europeias sobre o povoamento do continente. Ela é uma servidora pública, ela se dedicou a vida toda por uma causa, ela não tirou proveito algum material disso tudo. Ela acabou de receber o título de doutor honoris causa da Universidade do Vale de São Francisco pela contribuição, né, pelo conjunto da obra de tudo que ela fez. Uma senhora que está lá, viva hoje, você vai ver o que é ser uma servidora pública, mesmo sem atuar no setor público. Mas a gente pode voltar no tempo e encontrar alguns brasileiros que tiveram o espírito de servir. Quando você vai hoje no pátio do colégio aqui em São Paulo, recentemente pichado, né, não sei se vocês se lembram, ali existia uma cabana de 14 por 7, onde morou dois jesuítas, Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, que tinham como um projeto aqui a construção de uma identidade, a construção de um local onde se pudesse fazer um experimento novo de igualdade e fraternidade entre os homens, né? O Anchieta, ele virou padre com 18 anos de idade nas Ilhas Canárias, com 19 ele estava no Brasil. E ele era o braço direito do Manuel da Nóbrega. E eles percorreram a costa brasileira pelo menos uma dezena de vezes, metade das quais a pé. A dedicação dessas duas pessoas para construir o Brasil foi imensa. E São Paulo foi o local escolhido para começar esse projeto de nação, que a gente pode dizer que se misturou com um projeto de nação de alguém que chegou logo depois, que se chama Dom Pedro I. Dom Pedro I, a gente tem uma visão na história de que ele era um falastrão, que ele tinha muitas mulheres, que ele era muito jovem. Mas pensa bem, um jovem de 23 anos de idade que proclama a independência de um país porque foi convencido pela sua mulher chamada Leopoldina, que era austríaca, da família dos Habsburgos, e irmã da esposa do Napoleão. A gente não lembra disso, né? Mas a Leopoldina foi educada numa família chamada dos Habsburgos, que tem uma tradição em política e no bem público também. E a Leopoldina, junto com algumas pessoas, conseguiram mostrar o valor do Brasil para o Dom Pedro I. É quase um milagre a gente imaginar um país do tamanho que a gente tem, com as fronteiras que a gente tem, independente de Portugal do jeito que a gente foi naquela época, e a independência é quase um milagre, se você pensar. Pouca gente sabe que o Dom Pedro I, antes de proclamar a independência, ele percorreu o interior do que era o Brasil na época, que era muito pequeno, era basicamente a região sudeste, e ele foi convencido pelos moradores a lutar pela independência. O exército português estava aqui na época e estava com o mandato de pegá-lo e levar embora, e não deixar ele fazer essa independência do país. É uma versão da história, é um lado da história. Vão ter muitas outras que a gente vai ter que procurar e descobrir e aprender. Mas se você continuar um pouquinho na história, você vai ver o Dom Pedro II. Jovem, menino, 4 anos de idade, já tinha perdido a mãe, já tinha tido uma mãe substituta que ele gostava muito, que teve que ir embora, fugida, junto com Dom Pedro I, para tomar conta de Portugal, e fica aqui. Ele é chamado o Imperador Cidadão, porque ele foi educado pelos brasileiros para se tornar um brasileiro importante.
No dia do funeral do Dom Pedro II, ele morreu na França, em Paris, a filha dele pediu que queria um funeral simples, mas o governo francês não aceitou e fez um funeral com honras de Estado, né, com grande impacto, e onde foram recebidos, pessoas importantes visitaram ele no dia do funeral dele. O Dom Pedro II, se você estudar a vida dele, você vai ver a vida talvez de um dos maiores servidores públicos, alguém que se dedicou desde 4 anos de idade a cuidar do Brasil, a desenvolver o Brasil, a se apaixonar pelo Brasil, a gostar do Brasil. É um grande exemplo de um homem que pode inspirar muita gente no que é ser um servidor público.